Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do clube. Vocês chegaram a ouvir a música que estava tocando? Eu estava terminando de organizar as coisas aqui e não vou mentir que no final eu dei uma dançadinha. De antemão, eu já vou falar para vocês. Dever de casa, tá? Leve, um dever de casa leve. Vocês vão colocar no Google o nome da música. Eu vou botar aqui no chat para vocês procurarem. Come Alive. Então, vocês vão botar no Google Come Alive, do filme O Rei do Show. Gente, essa música, ela é tipo uma música que resume muito bem esse movimento que a gente está fazendo aqui. Então, pronto, já passei dever de casa, já falei de música, então agora vamos aos finalmente, vamos ao que interessa. Hoje é o nosso segundo encontro, né? Semana passada foi a nossa primeira aula e a gente falou bastante, né, sobre a ideia desse movimento, o porquê que a gente formou esse grupo e realmente qual é o nosso objetivo, né? De discutir mais sobre o que na faculdade ou até num momento inicial de formado mesmo, vocês não têm acesso muitas vezes a esse tipo de roda de conversa, a esse tipo de roda de mentalidade. E aí hoje a gente vai, né? Então a gente falou muito sobre você sai da faculdade sabendo técnica, mas ainda não sabe o que fazer com a própria carreira. Esse foi o tema da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro, porque isso aqui não é uma aula formal, certo? Isso aqui é entre eu e vocês. Por enquanto, vocês estão tímidos, mas daqui a pouco começa um a falar aqui e todo mundo se anima, tá? Então, por enquanto vocês vão deixando, eu vou falando, tá certo? Hoje, a gente começa a sair um pouco do lugar só ali da tomada de consciência e a gente começa a caminhar por algo um pouquinho mais profundo, tá? Então, hoje a gente já vai começar a discutir como que a gente começa a construir um plano de carreira na odontologia, que é o nosso caso, sem se perder. Eu acho por quê? Porque o que eu vejo é que as pessoas até tentam traçar um caminho, só que a depender das escolhas se perde um pouquinho, aí volta, aí recalcula a rota, mas tudo isso é válido, são experiências, mas tomam mais o nosso tempo do que se pelo menos a gente tivesse um plano mais assertivo, um plano mais estruturado, um plano mais intencional. Então, hoje a gente vai realmente começar a falar sobre isso, sobre essa intencionalidade na construção ou pelo menos no planejamento do seu plano de carreira. Mas isso vale a partir de quando? Na minha concepção, a partir do dia 1 da faculdade. Imagina a partir do dia 1 da sua formatura. Então, isso vale para quem ainda não formou, para quem está no comecinho, no meio, no final, quem já está terminando. É falar sobre os seus planos para a sua carreira. Semana passada, a gente abriu uma conversa bem importante, que foi, né, o que eu trouxe para vocês. Até que ponto que vale não, até que ponto que a nossa formação mais técnica faz com que a gente não pense ou não pare para pensar na importância de começar a pensar também, para além da técnica, na nossa carreira, certo? E aí, depois daquele nosso encontro, das nossas trocas, eu até me estendi um pouquinho, hoje eu estou bem, tá? Eu estou bem disciplinada nisso, gente. Pode parecer que não, mas eu estou, porque eu não quero ninguém exausto aqui. Eu fiquei pensando uma coisa. Isso é algo que eu vejo muito nos meus alunos e foi um dos incômodos que eu fui guardando e falei, eu preciso começar alguma coisa em relação a isso. Principalmente ali, como eu lido muito com formandos, né? Eu vi ali, principalmente no finalzinho do semestre, já perto de se formar, os meninos extremamente perdidos, sabe? Oh, Pro, o que vai ser de mim? Eu não quero que acabe, porque eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, muita gente se sente perdido, sabe que está perdido, mas isso é uma consciência. O problema não é isso. O problema é que, apesar de saber que está perdido, não sabe como começar a se encontrar. Então, tá, eu não sei o que eu vou fazer. Se eu perguntasse quais são as opções que você acha que você tem, essa resposta ela não viria de bate-pronto. Por quê?
porque não sabe como começar a se encontrar. Então, fazendo um link do que a gente conversou na semana passada para cá, para hoje, é tipo assim: semana passada, a gente falou sobre o problema e a gente abriu os olhos para o problema. Mas hoje, a ideia já é começar a colocar um pouquinho desse mapa, que hoje poucos têm, ou poucos têm ideia, é começar a colocar um pouquinho desse mapa na mão de vocês. Claro que em 1 hora a gente não vai conseguir fazer tudo, não é um mapa completo, um Waze, mas é o começo de um desenho. Bom, então, primeiro de tudo, o que permeia muito essa fase, essa sensação do estar perdido? Insegurança. A insegurança, ela vem por vários aspectos, tá? Semana passada, muitas pessoas trouxeram isso de uma forma bem clara, assim, bem bacana, bem transparente. Então, insegurança. Insegurança com relação a quê, Lívia? Eu acho que tudo. A gente tem insegurança na nossa clínica, né? Porque até então eu estou num contexto onde eu tenho mais supervisão, mais cuidado, eu tenho quem chamar na hora do BO, e na hora que eu partir para o finalmente, sou eu comigo. No máximo, com alguém, um dentista que esteja dividindo ali a clínica comigo, com um gestor e tal, e a gente consegue tirar ali uma dúvida rápida, mas não é aquela pessoa que vai vir no seu ouvido, como eu faço com os meus alunos e digo, ó, pegue tal coisa, faça desse jeito. Então, a insegurança técnica ainda tem. Pela pouca experiência, previsível, normal. Insegurança de o que será. Eu vou sair da faculdade. Onde é que eu vou trabalhar? Como que eu começo a procurar? Eu já vou direto para a especialização? Não, eu preciso fazer uma atualização primeiro? Isso tudo é para quê? Eu vou para o popular para pegar a mão ou eu já vou para o meu consultório? Então, é um outro tipo de insegurança. Então, insegurança é um ponto pronto, certo? Vou fazer especialização, já estou decidida. Qual é a área? Ah, eu acho que eu quero prótese. Poxa, mas agora eu não sei se eu quero prótese. Eu ouvi falar sobre ROF e eu gostei. Mas eu gosto mesmo é de dentística. Mas será que dentística quer dizer prótese por conta de remuneração? Então, é insegurança nas nossas escolhas também, com relação ao nosso próximo passo técnico, tá? E aí, diante dessa insegurança, a gente ainda esbarra na questão da falta de direção. Poxa, ninguém nunca me orientou sobre qual direção. Baseado no meu perfil, no que eu gosto, qual seria o melhor caminho? A, B ou C? Às vezes a gente nem conhece os caminhos A, B ou C, a gente acha que o caminho é um só, é um A, né? Baseado na experiência do outro, não necessariamente na nossa própria experiência, tá? E as dúvidas mais comuns. Essas dúvidas foram incríveis. Lembra que eu passei um link, tá, de um Google Forms para vocês, que era um formulário de diagnóstico. Foi bem legal. Muita gente respondeu. Infelizmente, eu não vou conseguir trazer tanta coisa aqui, tá? Porque senão a gente, 1 hora vai ser fichinha. Mas as dúvidas mais comuns, elas foram quase que unânimes, tá? Na sua grande maioria. Aqui, será que tudo que eu decido hoje, agora, realmente vale a pena para o meu futuro? Olha lá. Então, será que as escolhas que eu estou fazendo agora vão valer a pena no meu futuro? Se eu trabalho para pagar minha especialização ou se eu me especializo em algo que não é exatamente o que eu gosto, mas que vai me dar mais retorno. Olha lá ela aqui. Insegurança, medo de não ser uma boa profissional e do mercado de trabalho não estar disponível para mim. Onde e como procurar emprego? Eu faço uma especialização só ou uma dupla especialização? Então, tá vendo? As dúvidas, elas são comuns. E foi bem legal vocês colocarem, compartilharem isso comigo lá. Por quê? Porque isso mostra realmente que, teoricamente, as opções são muitas, mas elas estão soltas. Elas estão ali, ó, no vento, e para a gente é difícil pegar isso, transformar num caminho e dizer, pronto, é por aqui que eu vou seguir, tá certo? E vejam que, na maioria das dúvidas, as dúvidas de vocês são com relação à continuidade da formação técnica, mas bem menos com relação a qual é o meu próximo passo. Tipo assim, parece que o único próximo passo é arranjar um emprego. Eu preciso arranjar alguém para me empregar. Mas será que essa é a única opção? Será que vocês não têm uma outra opção que não seja necessariamente essa, só que vocês acham que não é para vocês agora? É isso que a gente vai abordar, tá certo?
Então, se o nosso primeiro encontro foi sobre entender o problema, hoje a gente vai começar a construir o caminho. Então, bom, vamos lá. Já que ninguém me pergunta nada, sinto muito, quem vai fazer pergunta aqui sou eu, tá bom? Primeira pergunta, respondem aí do jeito que vocês quiserem. Se quiser abrir o microfone e falar, por mim tudo bem, organizadamente. Primeiro, hoje, independente, tá? Se você é meio do curso, início do curso, formado, quase formado, não importa. Mas hoje, você sente que você tem clareza das possibilidades de carreira para vocês, ou vocês ainda sentem que estão perdidos nesse sentido, tá? Responde aí para mim. Clareza, para quem fala porreta, já sei o que eu vou fazer, tenho traçado tudo, mais ou menos, ou perdido. Quem quiser até bota perdidinho, para dizer que é mais perdido do que qualquer coisa. Sofia, mais ou menos. Juana, acho que mais ou menos. Essa é ótima, viu, Ru? Acho que mais ou menos. Arthur, gosto, Arthur, 80%. Estou ali quase, mas estou pensando sobre. Gabi, mais ou menos. Sarinha, mais ou menos. Oi, Ju, Ju, mais ou menos. Então, é sobre isso, né? Mas que bom que tem ninguém aqui ainda botou perdido. Se alguém tiver perdido, pode falar, perdido, não tem problema. A Ruana, difícil ter certeza de algo. Verdade, Ru, também tem isso, tá? Você falou, Janinha, você tá perdida? Não vi, perdidinha. Pronto, Jana. Pronto, então o aleluia é para você também, viu, minha filha? Mas então vocês veem que a maioria tá ali. Eu acho que eu sei por onde ir, mas não tenho tanta certeza. Tirando o Arthur, que está 80%, Arthur, só bota assim, bem resumido aqui. Você já tem um caminho que você está seguindo e que você diz, ó, isso aqui para mim é o que eu tenho certeza do que eu quero trilhar. Só conta aí para a gente de onde veio esse 80% de certeza. Porque não é o mais comum, né? Como a gente está vendo aqui. Então, seus 80% é por você considerar que você já tem mais certeza sobre a área que você vai seguir. Passa. E se não for em termos só da escolha da área, mas assim, qual você formou, vou fazer ou dentística ou prótese, que eu tenho quase certeza. Mas e aí, no dia 1, o que você pretende? Você pretende já atuar só nessa área que você gosta mais? Você pretende começar num caminho mais plural e depois focar nisso? Você já quer partir para trabalhar junto com o dentista que você acompanha, porque você vai fazer o seu melhor ali para rolar um convite nesse sentido? Isso você já tem decidido? Isso aqui é muito legal, Arthur, porque eu acredito que você representa uma boa parcela. Né? Aqui, pelo nosso N, não é a maioria realmente é tipo bem mais ou menos, né? Eu tô perdido mais ou menos, tirando Janinha. Mas você traz uma coisa importante, que é a gente continuar pensando muito em técnica. Então, quando eu decido pela minha área, já é um bom caminho. Entretanto, eu continuo a direcionar a minha trajetória, a minha carreira, ainda na formação técnica. Mas é sempre aquela pergunta que eu quero deixar na cabeça de vocês. Onde que eu vou pegar essa técnica e vou começar a aplicar e faturar? Porque é sobre isso. Eu sei que quando vocês se formam, o que vocês querem começar a fazer e precisam é, como vocês falam, ganhar dinheiro. Então, quando a gente só fica pensando, ó, técnica, eu vou escolher dentística, vou escolher prótese, vou fazer logo um implante, não sei o quê, a gente começa um novo ciclo formativo. Ótimo, tem que ser. A técnica é nossa obrigação. Mas e o outro lado? O lado onde eu começo a aplicar os meus conhecimentos para começar a gerar renda para mim mesmo. Esse é o braço que muita gente esquece. É aqui que a gente está falando sobre carreira. Então, eu quero que vocês continuem nessa formação que é super importante, mas a gente precisa começar a construir esse braço aqui também. São 2 braços. Eu vou continuar me capacitando sempre, como eu faço até hoje, comigo mesma, mas eu preciso entender que eu tenho que desenvolver isso aqui. Porque, inclusive, para muitos de vocês, é esse braço da renda que vai pagar esse braço da formação. Às vezes nossos pais viram e dizem, ó, eu não tenho mais condição de continuar bancando você. Trabalha agora e paga teu curso. Então, como é que vai ser isso aqui?
É para esse braço de carreira que a gente está aqui falando sobre isso numa terça-feira, 19 horas. Conseguem entender onde eu estou querendo levar vocês? É por aí, tá certo? Então, vamos lá. Vejam que são muitas dúvidas, o Arthur trouxe, é insegurança que está lá no Forms. Essa palavra está sempre aqui. Então, vamos entender uma coisa de uma vez por todas. O maior erro nosso é achar que para agir em qualquer direção, eu preciso de certeza. Isso, gente, é o que paralisa a gente. Eu só vou tomar esse passo quando eu tiver certeza. Normalmente, sabe quando que essa certeza chega? Se nunca, ela demora demais de chegar. E aí, quando a gente percebe que levou um caminho muito grande para tomar aquela decisão, porque você achou que era o momento mais certo, você entende que aquela decisão nem era tão grande e que você podia ter começado essa caminhada lá atrás. Então, assim, desconstruam isso. Eu só passo para a minha ação a partir do momento que eu tiver certeza. Gente, isso aí é ilusão. A gente pode ter um tanto menos de dúvida, mas certeza, certeza, essa daí é muito difícil dela chegar. Pensa lá quando vocês escolheram um curso de vocês. Bem honestamente, quem tinha 100% de certeza que era odonto que queria fazer? Às vezes chega até ser sabotagem, autossabotagem. A gente fica esperando uma certeza que nunca existe, que nunca vem. E aí a gente vai, ó, empurrando, adiando, deixando para depois. Uma coisa que se a gente dissesse, ó, eu não tenho certeza, mas está aqui uma intuição, eu vou e vou construir esse caminho. Dá certo mais logo. E você sai só do plano do pensamento e parte para a execução, certo? Então, essa é uma das ideias mais poderosas da gente aqui. É saber que você provavelmente não vai encontrar 100% de certeza para que você possa decidir agir. Logo, comece a agir, pelo menos quando você tiver um plano, tá? Eu não tenho 100% de certeza desse plano. Ok, mas só o fato de você ter um plano já mostra que você está pronto para agir, tá? De verdade, acreditem nisso. A certeza, ela não é uma baliza para gente, tá? Não esperem agir com 100% de certeza para sair os planos, tirar os planos do papel, tá? Então, o erro, ele não é sobre você não saber. O erro é você querer ter a certeza absoluta antes de você decidir, antes de você agir. Começa. Começa. Eu tracei aqui um caminho e eu vou começar nele. Não tem problema nenhum se ali no meio ou no começo do caminho você falar, opa, junto com isso eu preciso disso, ó. Você vai ajustando. Ajustando o percurso. Errou, conserta, busca conhecimento para esse erro, conserta, continua. Errou de novo, busca conhecimento, conserta, continua. Mas é sobre estar em movimento, certo? Agindo. Esse é o mais importante, tá? E outra coisa, coloca uma coisa na cabeça de vocês, gente. Carreira não é uma escolha única. Ela é uma construção progressiva. Então, Arthur falou, poxa, Pro, eu sinto ali que eu gosto entre dentística e prótese. Não significa que se Arthur hoje fizer uma especialização de dentística, acabou. Ele sepultou a escolha dele ali. Quem sabe no momento futuro vai fazer sentido para ele fazer a tal da prótese. Mas, pasmem, quem sabe no momento futuro vai fazer sentido para ele fazer um curso de pério. Então, vocês entendem que ir delineando a carreira de vocês não é sobre uma escolha só? Muitas vezes, naquele momento, você faz uma escolha. Mas ali um pouco mais à frente, a depender agora da sua nova necessidade, você faz uma outra escolha. Então, é uma construção. Nessa ideia de construção, não se precisa ter medo de erro. Porque você pode olhar e dizer, putz, errei nessa escolha. Eu percebi que prótese não tem nada a ver comigo, nada. Nada. Ok, recalcula. Parte para a próxima etapa agora, que faz mais sentido dentro do que você elabora como direção, certo? Então, tira, gente, esse peso dos ombros. Tira esse peso dos ombros. Eu preciso saber 100% o que eu tenho que fazer, porque é sobre isso e tá rígido. Não, povo, não é assim, tá? Não é assim. Então, vamos lá. Eu vou só trazer uma história curta com relação à minha história, tá? Quando eu saí da graduação, eu entendi
que o momento de eu fazer mestrado e doutorado era aquele. Por quê? Porque eu queria sair da cidade, né? Não tinha um mestrado e um doutorado em dentística, eu queria fazer em dentística. Fui bater lá no interior de São Paulo. Quando eu entrei nessa jornada, eu falei, nossa, tomei a consciência que é uma outra faculdade. São 2 anos de mestrado, mas pelo menos 3 a 4 de doutorado. 6 anos, ó, eu ia fazer quase uma medicina. Só que eu mergulhei de cabeça. Para que eu fui fazer mestrado e doutorado? Porque eu entendi que eu queria ser professora. Agora, vamos lá. Eu tinha certeza de que depois do meu mestrado, meu doutorado em dentística, na Unicamp, em São Paulo, eu ia voltar para Salvador e ia passar num concurso? Eu tinha certeza disso? Eu não tinha certeza disso. Mas o que eu decidi fazer? Eu decidi agir, mesmo sem ter certeza. Mas eu estava construindo. Então era aquela coisa: se eu sei que para passar num concurso eu preciso ter pelo menos esses 2 títulos, eu vou começar a correr atrás desses títulos. Mas a certeza se eu ia ser professora mesmo de um concurso, de uma universidade pública, eu não tinha. Vocês entendem quando eu estou falando sobre isso? E se eu voltasse, fizesse o concurso e não passasse? Eu passei. Mas e se eu não passasse? Eu ia tentar um novo caminho. Uma faculdade particular, um ensino de pós-graduação. Enfim, hoje tem tantas, lembra que eu falei semana passada para o Antenor? Tem tantas possibilidades de docência, eu ia procurar uma via alternativa de docência. Então, se recalcula, se constrói progressivamente de acordo com o seu tempo agora, certo? Então, vamos trazer para um lado mais trajetória clínica. Meu esposo, quando ele terminou a especialização de orto, ele decidiu com um colega dele que estava no momento de abrir o primeiro consultório, o consultório deles. Quando a gente abre o nosso primeiro consultório, galera, a gente tem certeza que ele vai dar certo? Quando a gente abre um consultório, a gente sabe tudo que a gente precisa ter conhecimento para gerir esse consultório. O consultório ele está muito longe de ser só, ai que lindo, meu consultório, eu vou sentar e atender. Tem todo um bastidor que muitas vezes a gente só toma conhecimento a partir do momento que nós estamos lá, em ação. Mas muitas vezes quem abre o primeiro consultório vai ali, na vontade, na cara, na coragem, mas todo mundo tem certeza que vai dar certo? Eu ainda provoco mais. Às vezes a gente tem aquela ideia de, poxa, Janinha é minha amiga da faculdade inteira, a gente se dá tão bem. Janinha, eu quero, você quer. Vamos abrir um consultório juntas? Vamos, sócias felizes da vida. Tem gente que é muito bom amigo, mas que se descobre nada afim como sócio. Então, nem no estabelecimento da nossa sociedade, muitas vezes a gente tem certeza que aquilo vai dar certo. Porque são grandezas diferentes. Uma coisa é você compartilhar sua intimidade como amigo, outra coisa é você partir para negócio. Não tem aquele ditado? Amigos, amigos, negócios à parte? Porque não necessariamente é sobre isso, é a certeza de que vai dar certo. Mas se fosse assim, ninguém abria nada, porque eu não tenho certeza que vai dar certo. É sobre construção, não é sobre certeza para agir. Ficou claro essa ideia, esse conceito? E aí, isso é muitas vezes o que trava. Trava o dentista, trava o aluno. Por quê? Porque acha que eu só preciso escolher a área certa. Então, você vê, ó, Arthur trouxe isso fomentando um pouco. Ah, eu tenho 80% de certeza que eu estou bem na minha carreira porque eu estou ali entre prótese e dentística. Tá bom. Esse lado aqui, ele tá bem resolvido, né? Ou quase bem resolvido. Mas e o restante? E quem não decidiu, vai decidir como? Caminhando, certo? Andando, vivendo, praticando. E não aqui, ó. Não só pensando. Então é sobre ação e não apenas sobre ideias, pensamentos, achismos. Tá certo? Estão me acompanhando? Tá fazendo sentido? Então, primeira pergunta respondida. Segunda pergunta: quem aqui já deixou de tomar uma decisão, isso em qualquer área, tá? Não só na odontologia, por conta de medo de escolher errado? Deixei de tomar uma decisão por conta de medo de escolher, de fazer a escolha errada. Deixa eu levantar a mão, tá? Porque eu posso responder também. Ninguém? Todo mundo aqui é 100% absoluto? Ai, meus porretas maravilhosos.
Eu adoro. Gente, inúmeras vezes, né, Gabi? Pois é. A gente para, simplesmente a gente não toma a decisão com medo que seja a decisão errada. Eu temi de começar isso aqui. Na minha cabeça, eu ia falar com uma pessoa, o Lucas, porque se ele não entrasse, eu pegava ele no pescoço. Ele é meu aluno, eu zerava logo ele. Então eu falei, nem que eu converse com o Lucas só, eu vou. E olha que maravilha, estamos aqui em 20 pessoas, 19, né, comigo. E aí? Olha que maravilha. E eu tô aqui. Se eu não tivesse tomado a decisão, mesmo, né, que pudesse dar tudo errado. Então, isso é muito importante para a gente se fortalecer. O poder das nossas decisões para começarmos a caminhar, construir. Certo, gente? E isso é sobre a carreira de vocês. Ai, Pro, eu não sei se é assim que eu começar a me formar. Começar a me formar é ótimo. Eu não sei se é assim que eu me formar, eu devo começar a alugar turno. É o que eu quero, mas eu não sei se eu devo. Eu acho que eu não vou fazer, não. Ai, porque, né, se não der certo, estuda esse caminho. Vê quais são as possibilidades, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Gente, hoje, inclusive, com a inteligência artificial, ela te ajuda muito com isso. Bate um papo lá com ele, sabe? Chat, e aí? Eu estou formando agora. Se eu for por esse caminho, o que pode dar certo? Quais são, quais são as características que eu não domino ainda nesse caminho? Mas e o mercado? Como é que está o mercado com relação às possibilidades? Ah, aqui, ó, eu posso me empregar em franquia, em consultórios populares, mais próximos, mais afastados. Eu já acompanho um dentista, eu posso pedir a ele para estagiar, para acompanhar, fazer a parte básica. Olha quantas possibilidades. Só que a gente precisa não ter medo de decidir. Ou não, o que eu quero mesmo é abrir meu consultório. Ó, meu pai disse que me ajuda, tal. Enfia a cara. Enfia a cara. Corre atrás de conhecimento, se capacita, é sobre isso. Qualquer caminho que for que você decidir, você vai ter que ir atrás de conhecimento. Então não é sobre achar que vai fazer tudo sozinho ou com a ajuda do chat GPT. Mas qualquer coisa que você decida, decida sabendo que você vai ter que se aprofundar naquele conhecimento, naquele caminho, tá? Então, essa pergunta para mim, ela diz muito sobre o que a gente precisa melhorar. O que a gente precisa para dizer, não, eu tenho coragem para tomar decisões sem medo de errar, certo? Então vamos lá. Se a gente pudesse pensar em 3 caminhos básicos, tá? Principalmente em termos de decisões clínicas, tá? Quais são os 3 principais caminhos que eu enxergo que muitas vezes é a escolha da maioria dos alunos ali que estão começando ou estão para começar? Então, primeiro, tem aquele que fala, Pro, eu gosto de odontologia. Eu faço um pouco de tudo e faço bem. Então, eu sei fazer uma extração com segurança, eu gosto de uma endo mais simples, eu arraso na restauração, eu sei fazer ali uma estética, né, menos complexa. Então, eu sou aquele generalista estratégico. Então, esse vai ser o meu caminho. Eu vou começar atendendo várias áreas, tá? Eu vou ter uma visão mais ampla da odontologia, eu vou ter uma visão mais ampla do mercado, porque se me quer como extração, eu vou. Se me quer como clínico geral, né, no sentido de limpeza, restauração e tal, eu vou. Se me quer para uma coisa, para um endo simples, eu vou, tá? Então ele amplifica essa visão de atuação. E é muito comum no início, né? A gente sai da faculdade nesse gás. Ah, eu me preparei muito na faculdade para fazer de tudo um pouco. Eu não quero perder oportunidade nenhuma. Não foi meu caso, tá? Já, para quem não soube da minha história semana passada, eu conto. Mas aí não. Aí tem basicamente o Arthur, que eu enquadro aqui mais ou menos como um especialista direcionado. Olha que maravilha. Ele está no final do curso. Ele tem 80% de certeza que ele vai querer seguir ali dentística prótese. Né? A Ju, que é minha aluna lá da especialização, ela mesma falou, eu tenho 1 ano de formada e agora ela entendeu que com 1 ano ela vai começar a especialização dela de dentística. Ela já decidiu. Então, são os especialistas direcionados. Ele foca em uma área, tá? Porque, assim, desde já, eu não quero mais fazer de tudo. Então, eu vou focar numa área de conhecimento, mas para isso eu já preciso de uma decisão mais clara, pelo menos naquele instante daquela escolha, tá? E aí, naturalmente,
né? Se você mergulha mais profundamente numa área, você começa a oferecer possibilidades mais complexas de tratamento. Então, em geral, esse especialista mais direcionado, quando realmente bem escolhido, não é aquela pessoa que, ai meu Deus, está todo mundo fazendo uma especialização, não consigo pensar em nada, vou escolher implante. Mas você não gosta nem de extrair dente. Então, quando você faz uma escolha consciente, bem direcionada, no geral, o seu crescimento tende a ser mais rápido do que do generalista, tá? Isso falando em termos de técnica. Agora, se for um generalista estratégico e com visão de empreendedorismo, aí o cenário muda. Aí o cenário muda. Então, eu estou falando num primeiro momento de técnica, tá? Que é onde vocês estão muito treinados a focar. Eu me formo, eu já tenho que entrar logo na especialização. Eu me formo, eu já tenho que continuar a minha capacitação técnica. E aí esquece um pouco do outro braço. O que eu estou dizendo é, esses dois braços podem caminhar juntos, tá? E o caso mais misto, digamos assim, o híbrido, seria uma transição progressiva. Eu começo mais generalista e à medida que eu puder começar a fazer essa transição para o especialista, assim eu faço. Ele vai direcionando aos pouquinhos, tá? Então, em termos gerais, esses são os 3 principais caminhos. Quando vocês se formam, vocês focam em uma dessas estratégias, tá? Mas o problema não é o caminho que você escolhe, né? O problema é você não saber o porquê você está escolhendo esse caminho. Ah, não, eu estou escolhendo o meu caminho do mestrado e do doutorado porque a minha orientadora da faculdade inteira fez assim. Tá, e daí que ela fez assim? Será que o caminho dela é o seu caminho? Lá em Piracicaba, eu tinha vários colegas de mestrado, né, que foi quando eu os conheci, que muitos deles escolhiam fazer mestrado, sabe por quê? Porque eles vinham numa construção de iniciação científica na graduação, então eles eram pegos para terem bolsa de iniciação científica. Lá, como é Unicamp, a bolsa, é muito abundante. Então tem muita bolsa para muito aluno. Logo, os alunos da graduação se interessavam por pesquisa para começar a receber o dinheirinho na graduação. OK, justo, é muito bom ter esse dinheirinho na graduação. Só que aí, quando eles se formavam, eles não tinham pensado em outra estratégia. Então, qual era a ideia? Opa, deixa eu entrar no mestrado, que eu já comecei na pesquisa, né, na graduação. Deixa eu entrar no mestrado, porque a bolsa do mestrado é um pouquinho maior do que da iniciação. E aí, como já estava lá, vou emendar no doutorado, que é um pouquinho maior do que o do mestrado. E aí, lá no mestrado, o que eles descobriam? Que eles não tinham menor afinidade nem aptidão para estar fazendo mestrado, muito menos doutorado. Só que eles estavam fazendo por quê? Porque pelo caminho natural, quem faz iniciação entra no mestrado, faz o doutorado, já sai com o kit completo e está recebendo uma bolsa cada vez maior. Então, por que eles fizeram essa escolha? Porque esse é o caminho natural da lógica lá? Ou porque você saiu da sua cidade, veio para cá, porque você queria muito ser professora, e aí o caminho de ser professor até então era dizer, faça mestrado e doutorado. Vocês entenderam? Não é sobre o caminho que você escolheu, mas por que você está escolhendo aquele caminho. Eu vou sair da graduação, eu vou entrar direto no mercado de trabalho via clínica popular, porque muitos professores, inclusive, me disseram que eu tenho que começar nesse caminho para pegar a mão. Gente, eu detesto essa expressão. Para pegar a mão. Pegar a mão nada mais é do que praticar. Praticar, né? Acumular experiência, você faz ou num consultório popular, ou em qualquer outro consultório. Só que num popular, você vai pegar a mão mesmo, porque você vai ter que fazer rápido, muitas vezes com pressa, muitas vezes sem critério. E aí, que tipo de pegada de mão é essa? Mas num outro consultório, onde você pode atender com mais qualidade, com mais tempo, com um material melhor, você também vai estar pegando mão, mas uma mão com mais qualidade. Por que que você vai escolher? Você vai escolher um caminho porque você quer fazer as coisas do jeito que você acredita, ou você vai escolher o outro caminho porque
sei lá, seus colegas, seus professores te disseram que era assim que tinha que ser e você foi, apesar de que você pode não acreditar muito nisso. Isso foi uma angústia sincera minha quando eu estava perto de me formar. Hoje vejo que não ter ido para o mestrado naquele momento foi a melhor decisão que eu tomei. Exatamente. Normalmente, eu tenho muitos alunos que falam, Pro, eu acho que eu quero emendar o mestrado. Pro, eu quero fazer mestrado. Eu sou mestre, mas eu pergunto, por que você quer fazer mestrado? Essa é uma pergunta fundamental. Por que você quer fazer mestrado? A resposta, já vai te dizer se realmente o mestrado faz sentido naquele momento ou para você ou não. Entendem? Se faz sentido naquele momento ou se não faz sentido. Então, isso acontece muito, 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 muito. Vamos lá. Estamos caminhando. Próxima pergunta. Dentre essas 3 categorias aí que eu falei para vocês, tá? Vocês se veem mais em que perfil? O generalista, o que está em transição, ou aquele... Arthur, eu já sei a resposta. Ou aquele futuro especialista convicto? Breve. Especialista, Lourdes botou. Intermediária, na transição, né, Jana? Sara, futuro especialista. Lucas, generalista. Massa, Luquinhas. Generalista, né? A visão do Lucas é muito interessante, porque eu sei que o generalista dele é quase um gestoralista. Lucas é gestor. Eu queria ser seu pai, Lucas. Se eu tivesse um consultório e um filho disposto a gerir meu consultório, eu falava, meu filho, vem. Você não vai nem sentar no mocho, tu vai ficar aqui mesmo, é no bastidor. Isso, Ju, especialista. Ó, Janinha, Lucas me surpreendeu, mas faz sentido. Brenda, futuro especialista. A gestão está no caminho também. Eu já sei quem está falando, chama Stephanie. Ela foi a primeira. Quando estava comigo, ela me falou, Pro, estou fazendo um curso de gestão, na graduação. Eu disse, opa, aí tem. Ó, que maravilha, tem alguém aqui que já pensa aqui, fora da caixinha. Entende, gente? A gente não precisa esperar começar a tomar para correr atrás disso. Eu sei que muitos de vocês já começam cursos técnicos ainda na graduação. Por que não começar planejando o seu outro lado, ó, o seu outro braço desde então? Gestão é para tudo. Gestão é se você for abrir seu consultório, gestão é se você não for abrir o seu consultório, mas você vai gerir a sua linha de ação. Eu vou alugar turno, eu preciso entender de gestão. A gestão dos meus turnos, dos meus atendimentos, dos meus agendamentos, do meu faturamento. Vocês entendem? É como se fosse um primeiro passo para a gestão completa futura do seu consultório. Então, isso é interessante a gente pensar. E eu sei que o caminho da maioria é o contrário do que o Lucas respondeu. Porque a gente pensa que somente na especialidade é que a gente vai ter condição de alçar voos maiores. E, de fato, é claro, quando você se aprofunda numa coisa, você oferece tratamentos mais complexos. Mas esse não é o único caminho. Certo? Não é o único caminho. Então, vamos lá. E aí? Vamos, então, para a nossa ferramenta prática. Eu já reconheci mais ou menos o meu perfil, o que eu quero, eu não estou mais com medo de tomar decisão, não estou com medo de errar. Como é que eu vou aplicar isso num mapa, tá? Já que a gente já está aí caminhando para a nossa, né, mais da metade da aula. Bom, primeiro de tudo, vamos começar a direcionar, a construir a matriz da decisão da nossa carreira. Primeiro de tudo, o que eu gosto? O que me dá mais energia? Então, o que me dá energia é atender pra caramba de tudo um pouco? O que me dá mais energia é, Lívia, eu quero muito focar numa coisa porque eu quero assumir aqueles casos mais difíceis, mais complexos. Lívia, o que me dá mais energia é não ter que me preocupar com nada além de chegar, atender e ir embora. Lívia, o que me dá mais energia sou eu vendo todos os indicadores do meu consultório e sabendo onde que eu posso melhorar, onde que eu posso aumentar faturamento. Eu amo pensar em construir um time dos sonhos. Então, eu tenho os meus amigos que são muito massa, são especialistas incríveis. Eu quero pegar eles e botar dentro do meu consultório. Você entende? O que te dá mais energia? Às vezes você tem tesão nisso, de construir um time massa, de oferecer uma estrutura massa,
mas você não é tão da vibe de sentar e atender. Não tem problema nisso. Eu tô te vendo, viu, Lucas? Não tem problema nisso. Não, mas eu sou a máquina do atendimento. Eu adoro estar ali no tete a tete, sentindo a transformação do paciente. Massa, essa também é uma direção. Então, você sozinho já é o seu próprio negócio, baseado nas suas preferências e nas suas decisões. Entendem? Mas essa pergunta é fundamental. Do que eu gosto? E não tenham medo de assumir para vocês. Foi o que eu falei semana passada. Eu nunca gostei de extrair dente. Nunca gostei. No dia 1 que eu me formei, eu disse: nunca mais eu pego num. Como é que é o nome daquilo? Numa bandeirinha. Gente, eu tenho um filho de 6 e um filho de 8. Eu não tiro os tecidos deles. Me julguem. Eu não gosto. Eu não vou fazer. É, Jana, sinto muito, Ru. É isso mesmo. A Sofia botou aqui. E esse pensamento fica super engessado durante a graduação. Eu sei, Sofi. Até formar, tem alguém gerenciando tudo por nós. Concordo plenamente. Lá na faculdade, infelizmente, até o gerenciamento, basicamente vocês treinam gerenciamento das disciplinas que vocês vão pegar. Mas fora isso, e é por isso que eu tô aqui, Sofi, entende? Isso é muito engessado e a gente precisa falar sobre isso, tá? Outra pergunta, no que eu tenho facilidade? Qual é a minha habilidade natural ou técnica? Então, pô, eu sou um Olha, eu mexo, Arthur, eu faço um provisório incrível. Eu sou o rei dos preparos. Eu faço um preparo rápido. Faço um preparo meticuloso, sabe? Aquela coisa linda. Fique na prótese, Arthur, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho habilidade em liderar. Eu sou um líder fantástico. Sempre fui líder na faculdade. Eu tenho jeito de líder. Eu engajo as pessoas. Eu motivo as pessoas. Cara, tem muito consultório precisando de você, mas não no mocho. Tá precisando de você para liderar uma equipe, para treinar uma equipe, Lucas. Gente, eu tô sofrendo. A gente mudou nossa secretária tem 2 semanas. Treinar a equipe é isso aqui, ó. Ai, Senhor, é uma habilidade. Eu tenho habilidade de comunicação e venda. Olha, Pro, quando eu era adolescente, eu trabalhei nas lojas do shopping, eu vendo como ninguém. Amada! Isso é ouro! Odontologia é serviço. Serviço parte do pressuposto da venda. Você precisa vender o tratamento para o seu paciente, amado. Isso é uma habilidade. Você gosta disso? Odeio. Eu odeio falar com gente, odeio vender. Então, amor, você não pode ser avaliador. Então, provavelmente você vai ser mais um executor, porque até para você vender o que você está se propondo a fazer, você tem que vender. Então, assim, no que você tem facilidade? Para pensar aí quais são suas habilidades naturais, quais são suas habilidades técnicas. Isso é importante para você construir seu mapa. Eu não posso virar para uma pessoa que é introvertida, que não gosta de vender e dizer, olha, você vai ser meu avaliador. Não vai dar certo. Ah, não, mas eu quero ser avaliador porque avaliador ganha comissão. Mas se você não treinar essa habilidade, você não vai conseguir por esse caminho. Entendem? Eu quero ser professor, eu vou fazer mestrado, mas eu não tenho a menor paciência para ensinar. Aluno demora, tem aluno que é irresponsável, que responde a gente, então eu não tenho a menor paciência com o aluno. Que diacho eu vou fazer no mestrado? Só se for tipo assim, eu trabalho, vamos supor, no emprego público, se eu fizer mestrado, eu ganho um adicional por ter mestrado. Ok, aí você está falando que vai fazer um negócio para pegar o título e melhorar seu salário. Mas se for para querer ser professor e você não tem a menor paciência com gente, não é o caminho. Outra coisa, existe demanda? Poxa, eu amo. Eu não vou nem falar nenhuma área assim específica para eu não me comprometer, tá? Pronto, já sei. Eu amo fazer eu amo odontopediatria. Gente do céu, odontopediatria é meu sonho. Mas eu sou de um interior que 90% da população é de velho. E eu quero porque eu quero voltar para minha cidade. Tem demanda na sua cidade para odontopediatra? Então, assim, eu julgando a sua vida de fora, o que me parece?
Se a sua cidade só tem velho e você quer fazer odontopediatra, ou você vai ter que sair da sua cidade, ou você vai ter que mudar para odontogeriatria. Então, tem demanda para aquilo que você está querendo se especializar? Por exemplo, odontologia ela é meio efeito manada. Uau, tá em alta orto. Tchó, 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 tchó. Todo mundo corre para orto. Não, mudou, agora é implante. Tchó, 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 tchó. Todo mundo vem para implante. Qual é a última? ROF. Pá, 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 pá. Eu vi gente deixando de ser dentista e só faz ROF agora. Mudou o consultório não é mais um consultório odontológico, é um consultório de estética. Ok, sem julgamento, mas é um movimento. Então, se tem demanda de ROF, vai. Você gosta? Vai. Eu mesma não gosto, não fui, não vou. Mas se você faz sentido para você, você gosta, vai. Certo? Então, a pergunta é essa: tem demanda? Então, o que eu gosto? No que eu tenho facilidade? Quais são as minhas habilidades, né? Sutis, as soft e as técnicas? E se existe demanda? Tem mercado para isso? Massa. Qual é a rotina que eu quero ter? Então, meus professores todos, meus amigos todos disseram que eu tenho que ir para a clínica popular. Beleza, vá. Mas você quer atender de 8 a 8, meia hora, não sei o que e tal, aquela sensação de, meu Deus, estou exausto? Faz parte da sua decisão, né? Eu sou consumidora demais de um podcast chamado Como Você Fez Isso? A ideia do podcast é genial. Eu tive lá, inclusive, eu assisti uma gravação ano passado, em junho, lá em São Paulo, porque ele falou, normalmente a palavra como, ela é a mais digitada no Google. Então, como eu faço para fazer tal coisa? Como eu faço, né? Como fulano conseguiu alcançar tal coisa? Então, o podcast é isso, esqueci, o responsável. Ele chama várias pessoas de várias áreas de sucesso, pessoas de sucesso de várias áreas, vira para ele e fala, vamos supor, eu tenho uma clínica que fatura 500 mil reais por mês. Lívia, como você fez isso? Como você fez para a sua clínica odontológica faturar 500 mil reais por mês? É o que você está falando. As pessoas estão dispostas a compartilhar. Então, tem muita gente disposta a ensinar, tá? Mas a gente precisa entender que isso se procura, isso se desenvolve. Nem todo mundo precisa apanhar ali na dor. Apanhar na dor tem valia? Muita, só que o caminho é longo. Tem muita gente que já pode virar para você e dizer: eu encurto esse seu caminho, certo? Então, o mapa, ele vai daí. Você realmente começar a responder essas perguntas para começar a entender de que forma que você se encaixa nas reais possibilidades, certo? E aí, quando essas 4 coisas, o que você gosta, no que eu tenho facilidade, se existe mercado ou demanda para aquilo que você gosta, e qual a rotina, qual o estilo de vida você quer ter, quando esses 4 elementos começam a se alinhar, a sua carreira começa a ser desenhada e fazer sentido para você. Mas isso requer que você pare, pense e gaste, invista tempo pensando e definindo esses critérios, certo? Então, eu vou aqui só para a gente começar a encerrar, trazer uma tentativa de interação aqui com vocês. Hoje vocês estão bem caladinhos, tá? Primeiro, escolhe uma dessas 4 perguntas que eu fiz para vocês, eu vou repetir quais são, e responde aqui no chat rapidamente qual delas que você já tem certeza que você sabe responder. Então, o que eu gosto? No que eu tenho facilidade? Facilidade de comunicação, facilidade de habilidade manual, facilidade de empreender? O que você tem facilidade? Se essa for a sua pergunta de escolha. Existe demanda para aquilo que você gosta? Como é que está o mercado, na sua visão? O mercado é próspero? O mercado está meio assim? Tem um campo muito grande? Ou qual a rotina você quer ter? Você quer se sentir muito produtivo no sentido de muito ocupado, atendendo muito? Ou você quer ter uma rotina mais, não vou dizer tranquila, porque né, não é tranquilo, nunca é tranquilo, mas com mais qualidade, com mais escolhas, com mais espaço para escolha? O que faz sentido para vocês? Qual dessas 4 perguntas vocês acham mais importante de você se entender para começar a estruturar a sua carreira? O que gosta, o que tem facilidade, se existe demanda,
ou se a rotina para vocês é mais importante. Coloca aí, rotina, demanda, só para eu entender. Isso requer que a gente pare e entenda a razão das nossas escolhas. É mais fácil fazer o que os outros mandam a gente fazer, porque aí a gente não tem que entender o que a gente quer fazer. É difícil, por isso que eu tô aqui provocando vocês na terça-feira à noite. Então, ó, a Ru é saber o que gosta. Brenda, habilidade, eu pensaria mais na minha habilidade. Acho muito importante saber o que gosta, só que é bem difícil, né, Gabi? Pois é, querido. Mas é sobre o que você vai fazer. Você vai fazer o que os outros gostam? Entende? Saber o que gosta, habilidade e preferência, saber o que gosta. Ju, quero ter tanto uma rotina de qualidade como um atendimento de qualidade. Porque é exatamente como você falou, trabalhar na Pop muitas vezes é correria. Eu sei, minha filha corre. Duda, rotina com certeza. Ter uma vivência que me permita exercer a odontologia sem viver imersa apenas nisso. Né, Duda? E às vezes não é nem só nisso, mas não desgastantemente, como Júlia falou. Então, assim, só para eu entender, tá fazendo sentido, complementando a nossa primeira aula, essa aula de hoje? A gente está num bom caminho. Por quê? Porque a ideia central hoje aqui era provocar vocês nesse sentido, tá? A gente só começa a traçar um plano, acima de tudo, quando a gente começa a entender as nossas necessidades. Juana falou, eu estou no PSF, fazendo de tudo um pouco, mas ela já tem uma estratégia para ela poder sair desse de tudo um pouco e começar a fazer só o que ela gosta. Então, sentem que tem muito da mudança de mentalidade. Então, é a gente entender que não é só sobre caminhar ali nos caminhos, né, que parecem comuns, ou seja, a porta da frente, né, Luquinha? Só a porta da frente. Mas, o que eu gosto? Por quê? Por que eu quero fazer isso? Qual a minha habilidade? Quais são as oportunidades? Qual é a demanda? E tudo isso junto vai começando a moldar o nosso caminho, certo? E aí, gente, desse jeito, hoje, a gente começa a organizar algo que muita gente faz no automático. Muita gente só vai pela porta da frente porque a maioria vai pela porta da frente. Então, quando a gente tira do automático a construção da nossa própria carreira, a gente volta para aquela nossa conversa sobre o protagonismo. Eu quero definir as minhas opções ou as minhas ações baseadas em informações mais sólidas. Em opções que eu pesquisei, eu procurei e que fazem sentido para mim, certo? Por quê? Porque quem não decide a própria direção acaba seguindo a direção dos outros. Quem não tem a sua própria visão acaba vivendo a visão do outro. Então vai ser sempre sobre isso. Tem uma frase que é do filme Alice no País das Maravilhas. Eu, particularmente, não sou muito fã desse filme, mas essa frase, ela me pega de jeito. Porque ela diz assim, ó, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Olha que frase forte. Então, ou eu tomo as minhas decisões, eu faço a minha especialização técnica em tal área porque faz sentido para mim, porque condiz com quem eu sou, porque eu tenho um sonho disso. Eu tenho uma paciente que falou para mim, eu quero fazer medicina porque meu sonho é ser oncologista. Eu quase perdi o meu pai de câncer e eu não quero que outras pessoas passem por isso. Eu quero ajudar a salvar as pessoas do câncer. Vocês entendem? Olha um porquê. É muito mais profundo do eu quero fazer medicina porque medicina dá dinheiro. Quem disse que hoje em dia tá assim? Só que você tá indo, né, pela visão dos outros e não pela sua própria visão, tá? E o que essa frase do Alice acaba representando pra gente? Já vai ter. O que isso representa? Que se a gente não tem um destino definido, um plano, a gente perde tempo e energia, muitas vezes em caminhos que, no fundo, a gente descobrem que são irrelevantes. Certo? Então, gente,
Hoje era basicamente o que eu realmente queria passar de mensagem para vocês. E de pronto, vocês sabem que eu faço de hoje já pensando na semana que vem, porque isso aqui, meu bem, não tem um fim previsto, não. Eu tô animada, enquanto tiver gente aqui comigo, cá estarei. Mesmo que seja só eu e o Lucas, viu, Lucas? E a Stephanie. Mesmo que sejamos só nós. Enquanto vocês estiverem aqui comigo, cá eu estarei. Então, para o próximo encontro, o que eu pensei? Eu falei, ó, já que a gente está nessa construção aí de carreira, de entender que não é só sobre técnica, semana que vem a gente pode pensar sobre os primeiros anos pós-formatura. O que permeia esses meus primeiros anos? Com certeza, uma insegurança clínica, então a gente pode falar sobre isso, tá? E se descobrir enquanto identidade profissional. Então, próxima semana, próxima terça, a gente vai trazer basicamente esses pontos. Quais são os principais desafios dos primeiros anos após formatura? O que vocês acham? Um bom tema? Então, ó, se hoje a gente falou de direção, próxima semana a gente vai entrar nessas questões que eu falei para você e que trava muita gente, que a Duda acabou de confirmar. Insegurança clínica e a sensação de não estar pronto. Pronto para quê? Para qualquer próximo passo. Terça-feira que vem a gente fala o que seria essa. Ei, tá chegando agora aqui no nosso Clube Dentistas do Futuro? Então não perca tempo, se inscreva no nosso canal para saber tudo sobre o que a faculdade não te ensina. Vem!